Essa aqui é a Igreja Primeiro Amor, é uma igreja de fé reformada que foi levantada aqui em Belém do Pará para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho, para mudar mentalidades, transformar vidas, transformar famílias e mudar a nossa geografia. Você está acompanhando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Você que está aqui, você pode sentar. Você que está nos visitando ou assistindo pela primeira vez, nós estamos na nossa Escola Bíblica Dominical e nesse trimestre nós estamos estudando a revista Rudimentos da Fé Cristã. E hoje nós estamos trabalhando com a nossa quinta lição, que fala exatamente sobre a grande comissão e as fronteiras do Evangelho. Revista elaborada e produzida pelo nosso Instituto Aviva, que é o braço missionário da Igreja Primeiro Amor, uma organização não governamental de fé cristã, que tem por objetivo impactar e transformar a sociedade por meio da cosmovisão cristã. E o nosso eixo de educação, a cada trimestre, tem nos ofertado uma revista para balizar a nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está nos assistindo, que de repente se interessar pelo material, você pode adquirir esse material aqui na nossa igreja, na Avenida José Bonifácio 690, mas você pode entrar em contato também pelas nossas mídias sociais, e esse material pode ser usado inclusive para estudos bíblicos na sua casa, na sua residência, ou para escolas bíblicas dominicais, grupos familiares na sua igreja. O tema de hoje é a grande comissão, como eu já disse. É um tema que particularmente me marcou muito nos últimos anos, e eu, a partir do estudo mais aprofundado sobre o tema, mudei inclusive a minha perspectiva sobre a grande comissão. Eu queria convidar a todos a, antes de qualquer coisa, ler a palavra do Senhor, duas passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica está lá em Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E a segunda passagem está também no Evangelho de Mateus, versículos 18 a 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quero te convidar a fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado pela Escola Bíblica Dominical de hoje, obrigado pela oportunidade de aprender, Senhor, um pouco mais sobre aquilo que Tu deixou na Tua palavra, Senhor. Queremos entender o nosso papel como igreja, Senhor, queremos entender o nosso papel como cristãos, Senhor. Fala conosco, Senhor, nos abençoa, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos a cada dia refletir, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória e a Tua majestade, levando e anunciando, Pai, o Teu Evangelho àqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Essa é a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem. Vamos começar com a introdução que é colocada no nosso estudo bíblico. Quando a gente fala do poder do Evangelho, o Evangelho indiscutivelmente é amor de Deus pelos homens. A Bíblia conta a maior, a mais fantástica, a mais extraordinária história de amor. Deus nos amou tanto e de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, para morrer por você numa cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de termos uma nova vida, para que nós pudéssemos ser justificados, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos
portanto, ter a oportunidade de ter a vida eterna, a vida ao lado do Senhor, a vida ao lado do Cordeiro na eternidade. E para isso Ele enviou mensageiros a todos os povos. Há, portanto, uma ordenança: ide, anunciai o Evangelho a todas as nações. O Evangelho, quando chega em uma comunidade, quando chega em uma vida, quando chega em uma família, ele transforma a mentalidade, ele transforma a vida, ele transforma famílias, ele transforma culturas, ele muda geografias. Se nós pudéssemos ter uma aula, por exemplo, sobre economia, a gente poderia ver como é que o impacto do Evangelho gerou desenvolvimento, gerou prosperidade, gerou liberdade em muitas nações. Há, portanto, uma grande comissão para a igreja. E nós, como igreja, nós precisamos entender qual é essa grande comissão. Muitas vezes nós começamos a congregar numa comunidade de fé, muitas vezes nós tomamos a mais importante decisão das nossas vidas, que é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas nós não vivemos o poder desse Evangelho em sua plenitude, ou talvez nós não entendamos qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito, qual é a ordenança que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu tomei a liberdade, quando eu estava estudando aqui, eu comecei a me lembrar de algumas coisas que eu li, e eu faço questão de compartilhar com vocês. Foi impossível não lembrar de um livro chamado O Template Social do Antigo Testamento, de uma autora chamada Landa Cooper, que foi um dos livros que abriu a minha mente para uma coisa chamada cosmovisão bíblica. Em determinado momento, quando ela trabalha com essa discussão sobre a grande comissão, ela começa a lançar uma série de perguntas. Perguntas como: qual é o trabalho da igreja? Você sabe o que Deus lhe chamou para fazer? Será que em algum momento você já parou para pensar qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, qual é a tua vocação? Como sabemos se cumprimos o trabalho, aquilo que o Senhor designou para as nossas vidas? Como podemos avaliar e medir a obediência dessa geração como corpo de Cristo? Será que nós, como corpo de Cristo, será que a nossa geração está sendo obediente aos mandamentos da palavra do Senhor? Quais são os nossos objetivos específicos e como podemos desenvolver estratégias e avaliar o seu valor? São perguntas que ela lança, e ela afirma que as respostas a essas perguntas são a chave para a transformação de uma igreja enorme em uma igreja de influência no século 21. Não é quantidade, é qualidade. Inclusive, ela faz uma provocação. Ela diz que apesar de existirem bilhões de cristãos no mundo, esses cristãos não estão exercendo adequadamente a sua influência nos seus locais de convivência, nas suas escolas, nas suas ruas, nas suas comunidades, nos seus países, nas suas cidades. E aí o nosso autor do nosso livro, do nosso estudo bíblico, professor Max Gomes, nosso comentarista, ele começa a dissecar um pouco sobre a grande comissão. E faz uma primeira pergunta: cristianismo é uma seita local ou uma igreja transcultural? E é muito legal essa pergunta, porque quando o cristianismo ele surge como uma seita dentro do judaísmo. E havia toda uma polêmica. O primeiro concílio da igreja vai trabalhar sobre isso, se a mensagem do evangelho era uma mensagem para o judeu ou se era uma mensagem para todos os povos. E o primeiro concílio chega à conclusão que é para todos os povos. E eles começam a anunciar o evangelho, eles começam a pregar o evangelho. Jerusalém vira, portanto, um burburinho. Muitas pessoas começam a se converter a esse Cristo, a essa seita do caminho, que anunciava que Jesus Cristo era o Messias prometido à nação de Israel. E isso gera discussões. O Sinédrio começa a discutir isso, começa a se preocupar. O Sinédrio, na época, era como se fosse hoje o nosso Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal juntos. Havia, portanto, poder no Sinédrio para legislar, para condenar, para decidir o que era certo e o que era errado. E o Sinédrio toma conhecimento desses discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, que estavam anunciando uma mensagem nova. Estavam dizendo que o Messias já havia vindo e que havia morrido já numa cruz por todos. Muitos estavam aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E há, portanto, um momento
que é narrado no livro de Atos, no qual esses apóstolos são presos. Eles são presos por anunciar, são acusados de promover fake news. Está na moda isso. Então começaram a dizer, olha, eles estão divulgando fake news. Eles estão dizendo que há um Salvador. Eles estão dizendo que há um Messias. Eles estão propagando uma notícia falsa. Prenderam eles por fake news. E começaram uma discussão no Sinédrio. E é nesse momento que surge um estudioso, um rabino de nome Gamaliel, que faz uma colocação extremamente sábia. Para a gente entender essa colocação, a gente precisa saber quem era Gamaliel. Gamaliel era mestre da lei, doutor da lei. Ele era da escola de Hilel. Ele era, portanto, um dos grandes professores numa linha do judaísmo chamado farisianismo. Ele era fariseu. Ele era membro do Sinédrio. Ele era chamado de Rabã. Tamanha era a influência dele. Normalmente, as pessoas de grande conhecimento eram chamados de Rabi, meu mestre. Mas ele era tão respeitado na comunidade de fé, que ele é chamado de Rabã, mestre dos mestres ou nosso mestre. Ele, portanto, fazia parte do Sinédrio, e o Sinédrio foi colocado para julgar essa questão referente exatamente à participação dos cristãos ou dos apóstolos anunciando o Evangelho. E eu quero te convidar a ler aquilo que o nosso comentarista chama de a prova do templo e o conselho de Gamaliel. Eu também chamaria a prova de Gamaliel. A partir de Atos, versículo 34 diz o seguinte: mas um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no Sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Os apóstolos estavam sendo julgados perante o Sinédrio. Gamaliel se levanta e diz: retirem eles daqui. E ele começa a afirmar. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, e ele usa da sua autoridade para dar um conselho ao Sinédrio: deixem estes homens em paz e soltem-nos. E ele continua: se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, e olha só que interessante, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles obedeceram o Sinédrio? Deixaram de anunciar a palavra? Não, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Esses homens que saíram da periferia do Império Romano, de uma nação subdesenvolvida, periférica, pobre, de um poderoso império, anunciaram uma palavra de tamanho poder, que essa palavra tomou conta do Império Romano, e hoje ela está anunciada nos 4 cantos deste mundo. Como disse o nosso Gamaliel, se fosse obra de homem, teria perecido, porque muitos filósofos apareceram, muitas ideias surgiram,
mas essa obra realmente não para de crescer, porque é um propósito divino na grande comissão e na restauração e na regeneração do ser humano. Ainda nessa pergunta, uma igreja local ou seita transcultural, nosso autor, ele vai dizer que a cultura é diferente, mas o problema humano é o mesmo. E há uma questão muito estudada quando se trabalha, por exemplo, com missões, que é a questão da transculturalidade. Nós somos hoje um mundo de múltiplas culturas. Aliás, nós não precisamos mais nem mudar de país. Numa mesma cidade existem múltiplas culturas convivendo. Apesar disso, há um elemento que unifica a humanidade, apesar das diferenças culturais. Qual é esse elemento que unifica a humanidade? Esse elemento é o pecado. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E eu gosto muito também de Romanos 3, 23 e 24, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que unifica o homem, independente de cultura, de raça, de cor, é o pecado. Todos nós somos pecadores, e por sermos pecadores, nós estamos, portanto, distantes de Deus. Nós estamos distantes de uma relação íntima e profunda com aquele que nos criou. E quando a gente fala de pecado, é indiscutível que o sangue de Cristo, derramado numa cruz por mim e por você, nos redimiu de todo o pecado e nos religou a esse Deus. Nós deixamos de ser apenas criatura e passamos a ser filhos de um Deus Altíssimo. Nós somos justificados por Cristo na cruz. O nosso comentarista continua: o amor de Deus e o poder do Evangelho na transculturalidade, dizendo que o amor de Deus é igual em todas as culturas e para com todos os povos. Não existe acepção de pessoas ou acepção de povos ou nações. Apocalipse 7, 9 a 10, tem uma passagem muito interessante. E quando a gente fala, a gente lê a Bíblia, é interessante porque a Bíblia nos faz refletir sobre o passado, pensar sobre o presente, mas olhar para o futuro. A gente olha a história da igreja, reflete sobre como nós estamos sendo igreja na atualidade, mas nós nos enxergamos também numa perspectiva futura. E Apocalipse fala sobre o futuro. João fala exatamente em Apocalipse 7, 9 e 10. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar. E ele continua: de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Será que você se imagina? Eu, quando estava lendo isso, estava me imaginando participando dessa celebração, me imaginando de veste branca dizendo: a salvação pertence ao Cordeiro. Se você entregar a sua vida definitivamente ao Senhor Jesus, a tua vida é transformada, mas você tem a certeza de morar na eternidade em perfeita e profunda comunhão com aquele que te criou. Isso é vida eterna. A mensagem de Cristo, ponto 1.4, portanto, é para todos os povos, e ela une todos os povos. E nos cabe, portanto, discutir o conceito de igreja. Quando a gente vai discutir o conceito de igreja, que nós já falamos algumas vezes, inclusive na escola bíblica dominical, esse conceito de igreja revela a ausência de distinção para a composição do povo de Deus. Todos são chamados a fazer parte. Representa a união de indivíduos diferentes. Representa, portanto, a construção de um povo igual em santificação e propósito, santos,
perdoados, limpos, mas com um propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o propósito da igreja? Gálatas 3, 26, 28. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Será que você está revestido de Cristo? Eu fiquei refletindo sobre isso. Será que eu estou verdadeiramente revestido de Cristo? O que é se revestir de Cristo? Será que quando você sai no seu dia a dia, as pessoas, através da sua vida, da sua atitude, daquilo que você faz, vê Cristo através de você? Será que você testemunha efetivamente de Cristo através dos teus atos? Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Feito isso, o autor do nosso estudo bíblico caminha para a segunda parte, aonde ele vai discutir esse conceito de a grande comissão. E eu acho muito legal essa parte. Eu acho muito legal poder discutir isso na escola bíblica dominical, e entendo que a igreja contemporânea precisa entender melhor o que é a grande comissão. Até porque havia uma leitura equivocada até um tempo atrás. A leitura de que a grande comissão significava única e exclusivamente missões transculturais. As missões transculturais fazem parte da grande comissão? Fazem. Mas a grande comissão não se esgota em missões transculturais. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente fala de a grande comissão, há algumas coisas que precisam ser compreendidas. Primeiro, é um imperativo. Imperativo significa que é uma ordenança. Nós não somos deixados livres para escolher. Há uma ordenança: ide, vá, vá. É o imperativo, portanto, que o Senhor Jesus delegou aos seus discípulos e, consequentemente, à sua igreja, quando disse, Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, vá. Para onde? Para todo mundo. Fazer o quê? Pregar o evangelho. Para quem? Para toda criatura. Será que nós estamos anunciando o evangelho a toda criatura? E aí eu volto para o livro da Landa Cooper, que comenta um pouco sobre isso, e traz um versículo que eu acho extremamente interessante para esse debate. João 17,4, o Senhor Jesus está conversando com Deus, está fazendo uma oração, e ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Quando Jesus glorifica a Deus? Quando Jesus cumpre a ordenança que o Pai deu a ele. Jesus morreu numa cruz, por mim e por você, porque houve uma ordenança. O Pai disse, vá, desça a terra, morra numa cruz, e através do teu sacrifício, você irá justificar todos os pecadores que confessarem que você, Jesus, é Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus cumpriu uma ordenança, e a partir daí glorificou o Pai. E a Landa Cooper nos faz os seguintes comentários. Primeiro, Jesus foi enviado para cumprir objetivos específicos. Havia, portanto, uma missão para Jesus. Segundo, o trabalho de alcançar o mundo inteiro não foi concluído na sua morte. Jesus anunciou o evangelho aonde? Na nação de Israel. Fundamentalmente na nação de Israel. E aí, essa missão de anunciar o evangelho a todas as nações foi delegada para quem? Para a igreja. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Essa comissão, portanto, ela é grande. Grande por quê? Ela é grande devido ao objeto dessa comissão. Que objeto? Ministrar a palavra que produz esperança e fé. É uma única mensagem que produz esperança e fé, e certeza de resgate absoluto. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Se você está em Cristo, você é nova criatura. Teu passado, se você pedir perdão e se arrepender, ele vai ser apagado, ele vai ser perdoado. E todas as coisas se fazem novas através de você, a sua família, a sua existência. É grande a comissão, porque o objeto significa também levar, disseminar o evangelho de poder. É uma mensagem, portanto, consistente, viva, impactante, que estremece a alma, empurrando-o para uma grande decisão. Isso aqui é muito interessante. Se você está assistindo essa ministração presencialmente, ou se você está assistindo no YouTube, ou numa mídia social, Deus te deu o livre-arbítrio. Mas você precisa tomar uma decisão. Ou você entrega a sua vida plenamente a esse Cristo, ou o destino da tua alma é a morte eterna. Há, portanto, uma mensagem consistente, viva, impactante, que mexe sim com a nossa alma e que nos leva a tomar uma decisão. É forte, é forte. Qual é a decisão que você vai tomar na sua vida? Eu já tomei a minha. Qual é a sua decisão? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo continua: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Talvez você se sinta uma pessoa indigna. Talvez você tenha feito coisas na sua vida que você se arrepende. Coisas que você tem muita vergonha de até contar para pessoas mais íntimas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o tamanho da tua vergonha. Não importa o tamanho do teu pecado. Quando Jesus morreu numa cruz por você, Ele estava te justificando e te dando a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus, restaurado, um novo começo, transformado, portanto, pelo poder do Evangelho, te fazendo, portanto, nova criatura, te tornando filho do Deus Altíssimo. A grande comissão, ela é grande devido também ao objeto de propagar o único meio de desviar o homem da morte. João 14,6 diz o seguinte: respondeu Jesus, e eu gosto muito disso: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em tempos de multiculturalismo, onde todos os caminhos levam a Deus, o Evangelho diz que há um caminho, há uma única verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por filosofias. Não se deixe enganar. Há um único caminho. A grande comissão é grande devido ao objeto de ensinar o homem a viver como sal e luz. Não basta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você tem que ser sal, você tem que ser luz, você tem que ser referência, você tem que dar gosto, você tem que mudar culturas, você tem que transformar geografias, você tem que impactar organizações, você tem que ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você tem sido sal e luz? Você tem brilhado e temperado? Você tem feito a diferença? Você tem sido imagem de Cristo? A grande comissão, ela é grande também devido à extensão da mensagem. A extensão da mensagem é uma mensagem que ultrapassa, portanto, a extensão do judaísmo. Atos 1:8. Ali no nascimento da igreja: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão, Jesus dizendo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui é um equívoco.
Algumas pessoas leem equivocadamente essa passagem achando que havia uma ordem, uma sequência cronológica. Não há uma sequência cronológica, é em toda. Nós, portanto, somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Será que você tem sido testemunha de Cristo? Nós que estamos aqui na região amazônica, será que nós estamos como igreja sendo testemunha de Cristo aqui em Belém do Pará, aqui na Amazônia? Será que nós estamos brilhando? Ela é uma extensão também grande porque ultrapassa a extensão do tempo. Marcos 13:31 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa palavra, ela é eterna, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e será a mesma sempre, eternamente. Porque o nosso Deus é um Deus coerente, um Deus que vive em eternidade. O tempo de Deus é diferente do nosso. A perspectiva dele é plena, a existência dele é plena e eterna, a palavra dele é única, ele não muda. Não é possível reescrever a Bíblia, não é possível adequar a Bíblia aos tempos modernos, às culturas modernas, ao pensamento moderno. A Bíblia, ela é integral, a Bíblia é plena, a Bíblia é eterna. A mensagem ultrapassa também a composição humana e as dimensões da existência. Quando você aceita Jesus, todos os aspectos da sua vida são transformados pelo poder do Evangelho. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus, você tem não somente a tua relação espiritual com Deus modificada, a tua alma é restaurada, o teu psique é transformado. Aonde havia dor, pranto, depressão, tristeza, amargura, passa a haver amor, longanimidade, paz, temperança, esperança. Por quê? Porque o poder do Evangelho restaura a alma, restaura temperamentos, restaura também a psique do ser humano. A grande comissão é grande, também o nosso autor nos ensina, pelos limites geográficos. Atos 1:8, já falei, vocês serão testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A grande comissão em Mateus 28:19 e 20 nos diz: façam discípulos de todas as nações, todas as nações. A grande comissão é grande também pela multiplicação dos salvos, conforme nós já vimos em Apocalipse 7:9 e 10. Mais uma vez, quando João olha para o lado e diz: e diante de mim havia uma grande multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Considerações finais sobre o nosso estudo. Primeiro, nosso comentarista nos leva à seguinte reflexão. Primeiro, a igreja de Cristo não conhece falência, ultrapassa todas as barreiras e limites. Não há limite para o poder do Evangelho. Segundo, as portas do inferno não têm poder para resisti-la. E é muito curioso porque quando a gente pensa que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, a gente sempre tem uma imagem defensiva. Mas quando a gente pensa e entende corretamente, significa que nós temos que invadir o inferno, arrombar a porta do inferno, saquear o inferno, anunciar o Evangelho para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, levar novas pessoas a conhecerem verdadeiramente ao único que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Porque Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, não há outro caminho. Grande é a comissão que Cristo, portanto, nos
implicou. Grande é a ordenança de Jesus para nós. Portanto, a solidez da igreja do amanhã depende de todos nós. Quando eu estava preparando essa lição, também não pude deixar de lembrar da primeira palestra do The Global Leadership Summit 2023. E é uma palestra fantástica, ministrada por Craig Groeschel, pastor Craig Groeschel, que fala exatamente, lidere com isso em mente. E ele trabalha com 7 princípios que a igreja atual precisa levar em consideração. E tem uma frase que eu anotei, eu estava assistindo a palestra. Se você tiver a oportunidade de fazer o Summit esse ano, faça, porque somente essa palestra já vale. Em determinado momento ele soltou uma frase e eu anotei no meu celular: a igreja não existe para nós. Nós somos a igreja. Existimos para o mundo. E nós precisamos mudar uma chave. Qual é a chave? Você é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é a igreja Primeiro Amor, não é a igreja batista, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja Assembleia de Deus. A igreja de Cristo somos todos nós que entregamos verdadeiramente a nossa vida ao senhorio de Cristo e arrependemos dos nossos pecados. Nós passamos a ter parte com Ele, mediada por Cristo Jesus e mediado e justificado por esse Cristo numa cruz. A pergunta é, a questão é, muitas vezes nós começamos a nos congregar numa comunidade de fé e queremos ser servidos pela comunidade de fé. É justo. Queremos ser servidos por uma comunidade de fé. Queremos vivenciar coisas agradáveis, queremos ter conforto. Mas esse não é o conceito de igreja. Igreja é você. Igreja somos todos nós. Nós não existimos para nós. Nós existimos para o mundo. Nós existimos para impactar o mundo, para transformar o mundo, para anunciar o poder do Evangelho através do mundo. Isso nos faz refletir sobre que tipo de cristãos nós estamos sendo. Isso nos faz refletir sobre a cosmovisão bíblica. A igreja Primeiro Amor tem um braço missionário chamado Instituto Aviva. E nós entendemos que nós precisamos existir para dentro, sim. É necessário existir para dentro, sim. É necessário ter atividades aqui dentro, sim. É necessário servir aqui dentro, sim. Mas é imperativo servir lá fora. É imperativo impactar lá fora, em diversas áreas de influência. Por isso que nós temos 7 áreas de influência. E muitos de nós somos chamados para servir numa igreja como ministros. Ministro do Evangelho, ou ministro do louvor, ou na diaconia da igreja, ou em alguma área de atuação dentro da igreja. Mas eu ouso dizer que a maior parte da igreja não é chamada para servir dentro da igreja. A maior parte da igreja é chamada para servir lá fora. Como bons professores, como bons políticos, como bons médicos, como bons advogados, como bons comunicadores, como bons empresários, como bons funcionários. Porque quando você exerce o que você faz com excelência, mas acima de tudo, refletindo a imagem de Cristo naquilo que você está fazendo, você está sendo igreja verdadeiramente e você está sendo igreja em sua plenitude. Aonde você chega, que você muda o ambiente, que você transforma o ambiente, que você leva uma palavra edificante, que você anuncia o Evangelho, você é sal e você é luz. Você tempera e você ilumina. Você transforma, portanto, culturas. Cultura familiar, cultura organizacional, ou mesmo uma cultura geográfica. Será que nós estamos sendo verdadeiramente igreja na sua plenitude? Voltando falando da Cooper, no template social do Antigo Testamento, ela trabalha exatamente a questão da grande comissão em 2 dimensões.
uma dimensão quantitativa. Anunciar o evangelho a toda criatura, quantidade. Mas ela vai além, há uma dimensão qualitativa, que significa o quê? Discipulado. Não adianta somente anunciar o evangelho, é necessário acompanhar a mudança de mentalidade, a metanoia, a forma como as pessoas enxergam. Aliás, Daryl Miller, e Landa Cooper, tem uma frase que eu já disse algumas vezes aqui, mas me lembrei dela de novo. A igreja que não discipula a sociedade acaba sendo discipulada pela sociedade. Será que nós estamos discipulando ou será que nós estamos sendo discipulados? Eu não tenho dúvida quando alguém diz que precisa reescrever o evangelho, essa pessoa está sendo discipulada pelo mundo, não está discipulando o mundo. Landa Cooper afirma, o resultado é que temos, e aí ela faz um comentário muito doloroso, mas muito verdadeiro sobre a igreja cristã na atualidade. Ela vai dizer, o resultado é que temos a maior igreja da história, em termos de quantidade. E ela cita os números da igreja no mundo. E ela continua, a mais superficial que temos. Entende que menos entende sobre o verdadeiro, o belo e o bom, segundo Deus. É uma igreja que se diz cristã, mas não vive o cristianismo em sua plenitude, porque não vive, ou não tem uma visão de mundo a partir do poder do evangelho. Não teve a sua mente transformada, não teve a sua mente restaurada, porque essa igreja não foi adequadamente discipulada. E aí eu peguei um trecho do livro, me permitam ler, porque eu acho interessante essa reflexão. Landa Cooper nos diz o seguinte, não é suficiente alcançar os não alcançados. Não é suficiente implantar igrejas nos lugares onde não há igrejas. Nós temos de discipular as pessoas e, por intermédio delas, discipular suas comunidades e suas nações. Se não fizermos isso, não estaremos cumprindo com o propósito para o qual fomos criados. E ainda, se não discipularmos as nações, Deus não estará sendo glorificado em nossa geração. Jesus disse, Pai, eu te glorifiquei porque eu cumpri a tua obra. Será que você tem glorificado a Deus na tua vida, cumprindo verdadeiramente o teu chamado e o teu propósito? Será que você pode dizer, diante do grande trono branco, Pai, eu te glorifiquei, eu te honrei? Ela continua. Ele é glorificado quando nós concluímos o trabalho que Ele deixou para nós fazermos. Salvar almas e implantar igrejas é só o começo. Porém, a qualidade dessas igrejas e o impacto da vida dos seus membros em suas comunidades é o teste de qualidade de nosso trabalho para Jesus. Qual é a qualidade da nossa igreja? De que forma a igreja Primeiro Amor ou a tua comunidade de fé tem impactado a tua geografia, a história da tua comunidade? Mais uma recomendação de leitura, e já caminhando para o final. É impossível fazer esse debate se não lembrar de um livro do Daryl Miller chamado Vocação. É um livro que eu considero obrigatório para todo jovem cristão. Todo jovem cristão que vai ingressar numa universidade, ou que já ingressou numa universidade, ou para todo cristão que não conhece verdadeiramente o conceito de cosmovisão bíblica sobre vocação. E Daryl Miller sobre isso nos traz algumas lições. Primeiro, o homem é produtor de cultura. Você é produtor de cultura. Cultura tem a ver com aquilo que você cultua, com aquilo que você adora. A cultura que você produz é objeto daquilo que você cultua. Qual é a cultura que nós estamos produzindo? Qual é a cultura que a nação brasileira tem produzido? Cultura da justiça, da honestidade, da probidade, da longanimidade, da paz, da mansidão. É uma cultura diferente. A cultura do reino é uma manifestação, portanto, do reino de Deus. Quando nós produzimos a cultura do reino, nós estamos manifestando o reino de Deus aqui. Será que nós estamos manifestando o reino de Deus? Será que nós somos embaixadores do reino de Deus?
E aí nos remete a palavra apóstolo, né? Porque apóstolo significava exatamente isso. Alguém que é enviado para mudar e transformar culturas. Era uma palavra grega. Esse é o significado da palavra apóstolo. Apóstolo era uma figura do Império Romano que entrava nos povos conquistados para mudar culturas, adequando a cultura do povo conquistado à cultura do Império Romano. Será que nós temos sido apóstolos de Cristo? Será que você é apóstolo de Cristo na tua universidade, no teu trabalho, na tua casa, na tua comunidade de relacionamento, no teu grupo de WhatsApp? Você é apóstolo de Cristo? Daryl Miller diz: a cultura do reino é produzida quando as pessoas, conscientes ou inconscientemente, obedecem às leis de Deus. Onde é que está a lei de Deus? Está aqui, a palavra do Evangelho, que são a manifestação do seu caráter. Aqui há a manifestação do caráter de Deus. E o nosso autor termina, professor Max Gomes, na nossa revista, e se você quiser revisitar essa revista, você pode, volto a dizer, entrar nas nossas redes sociais, pedir, ou vir aqui na Avenida José Bonifácio 690, na nossa livraria tem disponível. Nosso autor Max Gomes, no final do capítulo 5 do nosso estudo bíblico, nos faz algumas perguntas. Você se sente envolvido na grande comissão? Primeiro, você entendeu o que é a grande comissão? Até um certo momento da minha vida eu achava que grande comissão era ir para a África, ir para a janela 1040, levar o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados. Eu achava que para servir a Deus você tinha que ser pastor ou missionário. Depois que eu entendi que não, eu como professor, a minha comissão é ser espelho e imagem de Cristo numa sala de aula, é refletir o caráter de Cristo, é fazer as pessoas entenderem que por trás daquele professor existe uma alma e uma mente transformada e restaurada pelo poder do Evangelho. É ser sal, é ser luz. Essa é a grande comissão. Ide, anunciar o Evangelho a toda. Você tem anunciado o Evangelho? A grandeza do poder transformador do Evangelho já alcançou a tua alma? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Por que você está perdendo tempo? O que falta? Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. E você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Essa é a mais importante decisão que uma pessoa pode tomar na sua vida. O que você tem feito para que o Evangelho seja grande na vida das pessoas? E uma última pergunta: como será a igreja amanhã, se depender de você? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua lição, Senhor. Obrigado por essa revista, Senhor. Obrigado pelo eixo educação do Instituto Aviva, Senhor. Obrigado pela vida do comentarista, professor Max, Senhor, que tem nos abençoado, Senhor, através do dom e do chamado que tu destes a ele, Senhor. Continue abençoando a vida do nosso comentarista, do nosso eixo de educação, mas que nós possamos também, não somente compreender, Senhor, o que está aqui nessa revista, que nós podemos entender o que é ser igreja ao final desses 3 meses de estudos. E especificamente em relação a essa lição, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente compreender o que é a grande comissão e entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, e sermos, em nossas áreas de influência, em nossas vocações, naquilo que tu nos comissionaste, sal e luz, Senhor, impactando e transformando, Senhor, mentalidades, organizações, culturas e geografias, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente cumprir, Senhor, e te glorificar, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a ti no nome santo de Jesus, Senhor. Amém.